bem com vocês? Espero que sim. Eu finalmente vim trazer pra vocês o meu relato de parto. Eu só estou 5 meses atrasada. Vida de mãe, né, gente? Vocês sabem como é que é. Mas antes de começar, eu queria dizer pra você não comparar o seu parto com o meu, se você já passou. Se você que está gravidinha, pra você não criar uma expectativa em cima do meu relato. Cada parto acontece de uma forma, pode acontecer totalmente diferente do que a gente espera. Então, assim, o parto é uma coisa imprevisível. A única coisa que a gente tem que fazer é deixar fluir, é deixar a mãe natureza comandar tudo, né? E é isso. Vou ser bem sincera com vocês nesse vídeo, vou contar como eu me senti real, quais eram as minhas expectativas pro parto, enfim, vou contar tudo. Então vamos lá. Minha vontade desde sempre era ter um parto normal, sem intervenção alguma, 100% natural. Então, por isso, na minha gestação inteira, eu sempre procurei ser muito ativa. Então, eu fazia de tudo. Eu procurava sempre estar caminhando. Qualquer oportunidade de caminhar, eu ia caminhar. Ia nas minhas consultas andando. A clínica fica uns 10, 15 minutinhos aqui de casa. Então, tudo que eu tinha pra fazer aqui perto de casa, eu procurava ir sempre caminhando, porque isso ajuda, né, a dilatar. Então, gente, eu era muito ativa, eu fazia de tudo. E eu só fui sossegar mesmo, né, lá para as 30 semanas, que foi quando eu comecei a organizar as nossas malas, que eu comecei a lavar as roupinhas da Pétala. Também tinha em mente que poderia acontecer totalmente diferente da forma a qual eu queria, a qual eu esperava. Também tentei ao máximo não criar tanta expectativa, a gente acaba criando um pouquinho, é normal. Então eu tentei ao máximo relaxar, aproveitar a minha gravidez, procurava não pensar muito sobre o assunto. Então o que eu fiz foi deixar fluir, fiz minhas orações durante a gestação toda e deixei rolar, gente, foi isso. E pra quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro em Santa Cruz. E meu hospital de referência era o Pedro II, que por sinal muito mal falado. E ouvindo alguns relatos de algumas mamães e amigas minhas que tiveram bebê lá. Algumas me passaram que tiveram uma experiência muito boa, outra teve uma experiência mais ou menos, outra teve uma experiência péssima. E o que eu concluí foi que tudo depende do plantão. A gente que tem bebê pelo SUS, nós dependemos do plantão para ter um parto, assim, né, pelo menos bom. Ser o hospital mais próximo da minha casa, eu não tinha uma outra alternativa a não ser ter a Pétala lá mesmo, então eu acabei indo pra lá. Minha DPP, data prevista de parto, estava prevista pro dia 24 de setembro de 2021 e tudo começou no dia 23, um dia anterior ao nascimento da Pétala, que eu não acreditava que ela poderia nascer certinho no dia 24. Eu esperava que ela nascesse um pouquinho antes ou um pouquinho depois, a minha gestação inteira, esse era o meu pensamento. Só que na semana do nascimento dela, esse meu pensamento mudou completamente. Era como se fosse uma conexão entre mim e ela, surreal, gente, eu não sei explicar. Mas eu já tinha começado a sentir que ela queria vir. No fundo, eu sabia que já estava chegando a hora e que ela viria naquele final de semana. Então, no dia 23, com 39 semanas e 3 dias, por volta das 3h30 da tarde, eu tava sozinha em casa, a Elan já estava para chegar do trabalho, e daí do nada eu pensei assim, vou gravar alguns videozinhos da barriga, já pra ir me despedindo e ter alguma recordação, né, do meu barrigão. Daí foi isso que eu fiz, eu peguei e subi aqui pro quarto da Pétala, que ainda estava em obra, e daí, enfim, gravei os videozinhos, desci e fiquei. E aí passou um tempinho, o Tailan chegou do trabalho e, gente, foi automático. Foi só ele abrir a porta que eu comecei a sentir algumas cólicazinhas bem fraquinhas e ia e voltava. E eu já fiquei meio desconfiada. Nisso eu já tinha baixado aquele aplicativo que você fica marcando as contrações, né, de quanto tempo vem. E aí, nesse tempo também, eu já tinha começado a ir ao banheiro, fazer o número 2, porque pra quem não sabe, dor de contração é como se fosse a vontade de fazer o número 2, só que um pouquinho mais forte. Fiquei a noite inteira indo no banheiro, teve até um certo momento que já não tinha mais nada pra sair. Aí, quando vinha a contração, eu ia no banheiro, depois logo em seguida entrava debaixo do chuveiro na água quente. Sim, gente, era água quente, não era água morna. Água quente de sair fumaça mesmo, porque era a única coisa que me aliviava. Na madrugada eu
desisti de dormir, porque quando eu colocava a cabeça no travesseiro e quando eu finalmente pegava no sono, vinha a contração de novo muito forte, eu gemia de dor, eu acordava super assustada, a Tailã também acordava junto comigo assustada, tadinho, ele nem descansou direito nessa noite. E aí eu desisti de dormir, gente, acabou que eu fiquei sentada no sofá esperando as contrações virem e fiquei marcando lá no aplicativo. E aí eu fiquei nesse loop infinito de ir pro banheiro, de ir pra debaixo do chuveiro, de voltar pro sofá, fiquei nisso até umas 4h30 da madrugada, que foi o horário que Tailã levantou pra ir pro serviço. Sim, gente, a gente tinha conversado antes, nós tínhamos combinado dele ir trabalhar. Então, como as minhas contrações estavam vindo ainda bem desregulares, em tempos diferentes, a gente decidiu que ele fosse trabalhar, porque a gente já tava achando que era um alarme falso. E a gente só combinou isso também, gente, porque a gente sabia que meu pai viria bem cedinho aqui pra casa, porque ele iria dar continuidade aqui na obra do quartinho da Pétala. Quem não sabe, meu pai é o nosso pedreiro da construção da nossa casa. Inclusive tem vídeo aqui no canal, tem vários diários de construção e eu te convido a dar uma olhadinha depois, tá? Então, continuando, Tailã foi trabalhar, era umas 4h30, quase 5 da manhã. E eu fiquei sozinha sentindo lá as contrações até o horário do meu pai chegar aqui em casa. Ele chegou aqui por volta de umas 7h30, 8 horas, eu não lembro bem. Antes do meu pai chegar, eu decidi caminhar pelo quintal. E nisso eu não tinha avisado ele não sabia. Eu ia esperar ele chegar pra contar que eu tava sentindo dor e pra ele me levar pro hospital. Eu pedi pra Tailã pra ele também não avisar ninguém, porque eu não queria receber uma enxurrada de mensagens. Não queria gerar uma expectativa em todo mundo, sem antes saber que era a hora da Pétala vir. Eu fiquei caminhando lá pelo quintal, fiquei subindo e descendo a escada pra ajudar a dilatar. Quando deu umas 8 horas, meu pai chegou, nisso eu já tava arrumada. Eu me arrumei, coloquei as malas assim na sala perto da porta e fiquei aguardando ele caminhando no quintal. Meu pai chegou, ele abriu o portão assim, eu nem esperei ele falar nada, eu já virei pra ele e falei assim: pai, eu acho que tá chegando a hora, eu comecei a sentir dor desde ontem, me leva no hospital pra gente checar. Aí a gente foi, né, eu avisei Tailã antes que a gente tava indo lá. E daí nós fomos. Gente, durante o caminho do hospital eu comecei a gravar, né, porque eu queria registrar o nascimento da Pétala lá, a hora do parto. Só que eu não consegui, gente, era tanta dor que teve um momento mais pra frente que eu esqueci de filmar pra vocês, né, os momentos lá no hospital e tal. Só queria que essa criança saísse, mais nada, então eu esqueci de tudo, esqueci completamente que eu queria, né, fazer esse registro. Depois eu até me arrependi um pouco, mas era uma coisa que eu não controlei, gente. Era tanta dor que eu não pensava mais em nada. E então chegamos lá no hospital, eu fiquei esperando numa salinha lá, meu pai não pôde entrar comigo, ficou lá fora esperando. E eu fiquei lá esperando o maior tempão, gente. Eu acho que eu fiquei por volta de 1h, 1h30. E nisso as contrações já estavam vindo mais regulares, já estavam vindo de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos e bem fortes. E eu sentia a contração e eu gemia, e tinha outra grávida do meu lado que também gritava horrores, enfim, gente, uma loucura. Finalmente me chamaram, primeiro me chamaram numa salinha onde elas mediram minha pressão, me fizeram várias perguntas, passei meus dados lá, tudo certinho, e voltei pra sala que eu já estava desde o início. Aguardei mais um tempão e elas, vendo lá meu sofrimento, né, me chamaram pra fazer o toque. Porque eu entrei na sala, eu tava cheia de expectativa, achando que a Pétala já ia nascer, porque a dor, gente, já tava demais. Eu deitei lá, o médico super educado, bem atencioso. E ele fez o toque e falou pra mim assim: olha, tá fechadinho ainda não está na hora. Volta pra casa, tenta relaxar, tenta se acalmar, tenta descansar. E fica observando, qualquer coisa você volta. E eu fiquei, gente, como assim? Eu tô sentindo essa dor toda e não tá na hora ainda dessa criança nascer. Como assim? E daí, gente, o que eu fiz? Voltei pra casa, porque se ele disse que não tinha chegado a hora, então não tinha chegado a hora, eu não tinha o que fazer. Eu ia ficar lá no hospital fazendo o quê, né? Então eu peguei e fui embora. E nesse momento as contrações começaram a ficar bem regulares, já vinham de 5 em 5 minutos, e mesmo assim eu peguei e fui embora. E eu já tava gritando dentro do carro. Eu lembro que as dores eram insuportáveis, mas ainda não tinha chegado no pico, assim, no limite de insuportável, sabe? Eu cheguei aqui em casa, era por volta de umas 11h20, e eu fui direto correndo pra debaixo do chuveiro. O pai subiu, ficou fazendo algumas coisas aqui no quarto da Pétala. E eu fiquei lá gritando embaixo do chuveiro, e gritava, e gritava, e gritava. E nisso que eu estava lá embaixo do chuveiro e gritando, eu olhei pro chão e vi uma coisa gelatinosa, um pouquinho, né, com um fiozinho de sangue rosa bem clarinho. E aquilo lá era o meu tampão mucoso, tinha saído um pouquinho. Eu
desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha, nem consegui me enxugar, coloquei um vestido por cima e fiquei sem a parte de baixo, só fiquei com o vestido e com a toalha mesmo, e tava toda molhada. Só lembro que eu deitei, e nisso que eu deitei veio uma dor muito forte, que eu dei um berro e eu falei: pai, socorro, me ajuda. Meu pai desceu as escadas correndo. Nesse momento que eu senti essa dor, eu senti um jato assim, que como eu não tinha me enxugado do banho, né, eu fiquei na dúvida se era minha bolsa que tinha estourado ou se era água mesmo assim do banho. Que eu levantei pra gente já pegar as coisas e ir pro carro. Continuou saindo líquido nas minhas pernas, aí eu falei: pai, a minha bolsa estourou. E aí eu tive certeza nesse momento, né, porque eu vi o líquido lá escorrendo pelas minhas pernas, mas tava saindo bem fraquinho. E aí a gente só pegou as coisas, eu entrei no carro gritando muito. Eu não tinha nem posição, gente, pra ficar no carro, nenhuma posição era boa. Eu só lembro que eu fui ajoelhada no banco de trás, aí eu coloquei a mão assim, fui assim segurando no banco de trás do carro o caminho inteiro. E eu gritava e chorava e pedia pelo amor de Deus pra chegar logo no hospital. A 3 minutinhos do hospital, meu pai já tinha avisado o Tailan pra ele sair do serviço e ir correndo direto pro hospital. E nisso eu lembro que tava um trânsito enorme, gente, os carros não saíam do lugar e eu desesperada com medo da Pétala nascer dentro do carro, e eu gritava e todo mundo em volta, né, nos carros ao lado olhando, era tipo cena de filme mesmo. Meu pai buzinava, meu pai super nervoso. E aí, enfim, gente, o trânsito andou, a gente conseguiu chegar no hospital. Chegando na porta do hospital, os seguranças já vieram correndo, abriram a porta do carro, trouxeram uma cadeira de rodas pra me colocar. Nesse momento que eu saí do carro, quando eu olho pro banco de trás do carro do meu pai, tava todo molhado, porque era a minha bolsa que tinha saído o restante do líquido. E tava muito molhado, gente, tinha saído líquido pra caramba. Até um dos seguranças falou: a bolsa dela estourou, leva ela direto lá pra cima. Que antes deles me levarem lá pra cima, eles me levaram na sala do toque novamente, pra ver se tinha dilatado alguma coisa, pra ver, né, se tava na hora mesmo. Gente, não tinha como não ter chegado a hora dessa vez. E aí o médico fez o toque, gente, eu estava com 9 centímetros de dilatação já, tipo 9, só deu tempo de eu ir em casa, o meu tampão, a minha bolsa estourar, eu voltar e eu já estava com 9, simplesmente assim. E daí nesse momento que ele falou que eu estava com 9, eu agradeci muito a Deus, porque eu queria muito, gente, isso, só Deus sabe como eu queria. E aí eles me levaram lá pra cima, eu não deixei meu pai ir comigo, porque como a gente tava em tempos de pandemia, não podia trocar com a pessoa depois, meu pai não poderia ficar comigo lá em cima até a Tailan chegar, então eu decidi ficar lá em cima sozinha. E aí eu lembro que ficou uma enfermeira comigo até a hora do Tailan chegar, depois ela ficou até a hora da Pétala nascer. O nome dela é Carol, eu lembro dela até hoje, gente, um amor de pessoa, um anjo que apareceu assim lá naquela hora pra mim, porque, gente, eu não sei o que seria de mim se eu ficasse lá naquela sala sozinha. Então ela vinha todo o tempo me acalmar, ela me dava dicas do que fazer pra eu sentir menos dor, mas não tinha como. Eu só sabia gritar e chorar e pedir pelo amor de Deus pra ter essa criança logo. Então ela sempre vinha, me acalmava, pedia pra eu ir pro chuveiro. Ela me levou pro chuveiro, né, pra eu não ir sozinha e correr o risco de escorregar. Então ela ficou lá comigo, só que eu não conseguia tomar banho, aí eu voltei pra cama. Enfim, gente, ela ficou lá comigo o tempo todo, muito carinhosa. Levaram lá pra sala do parto, era umas 12h50. Eu sei disso porque eu tirei foto pra mandar pra Tailan lá, né, no meio da dor. Tem o horário lá certinho na foto. Fiquei de 12h50 até 1h30 da tarde esperando o Tailan chegar lá. Ai, gente, eu só sei que o Tailan chegou muito rápido, mais rápido do que eu estava esperando. Meu medo era que ele não chegasse a tempo pro nascimento da Pétala, mas graças a Deus deu tudo certo, ele chegou a tempo. E aí eu lembro que me avisaram: ó, seu marido chegou, ele já tá subindo. E aí eu senti um alívio muito grande, gente, muito grande mesmo. Tudo que eu queria é que Tailan estivesse comigo naquele momento, eu queria só ele, eu não queria mais ninguém. Aí ele subiu, ficou comigo lá, e aí a enfermeira ia saindo da sala, e antes dela sair ela falou assim pra mim: olha, não faz força se você não sentir vontade de fazer. Espera o corpo querer expulsar, e aí sim você vai poder fazer força. E eu ainda não tava com 10 de dilatação, eu tava com 9 ainda, mas ela falou assim pra mim: olha, falta bem pouquinho, tenta segurar um pouco, não faz força, eu vou ali e eu já volto. E aí nisso ela saiu e ela ficou lá comigo, eu sentindo dor e eu gritava. Teve um momento que eu já estava sem forças, eu tava bem exausta e eu só sabia gritar e chorar. E tá, ela foi no corredor, chamou a enfermeira de novo, me avaliou de novo e falou que eu já estava com 10 centímetros e que eu já podia fazer força caso o meu corpo, né, começasse a expulsar, e meu corpo já estava querendo começar a expulsar. Nisso ela saiu da sala, eu fiquei lá fazendo força, e ela tinha falado pra avisar caso já tivesse saindo alguma coisa, né. E aí nisso passou um tempinho, já era 3 da tarde,
E aí eu pedi pra Tailon olhar lá embaixo, né, ver como é que tava, e ele olhou e já tava aparecendo o cabelinho. E aí ele foi correndo no corredor e falou, olha, tá nascendo. Veio a Carol e veio mais 4 médicas e ficaram todas em volta de mim, pedindo pra eu fazer força, pra eu respirar, enfim, gente, era uma loucura lá na hora, eu nem entendia mais nada, só queria que ela nascesse, eu só sabia fazer força, eu nem conseguia respirar direito. E nisso, fazendo força, e aí nada da pétala sair. Até que teve um momento que a médica falou, não, chega, eu vou ali e já volto. Aí ela saiu da sala, voltou com um lençol na mão e falou, olha, eu vou segurar as 2 pontas, você segura o lençol com bastante força e a gente vai fazer como se fosse um cabo de guerra aqui, tá? Você vai tentar puxar o lençol de mim e vai fazer toda a força que você conseguir. Então eu fiquei nisso até as 3h10. Daí eu fiquei nisso, tentando puxar o lençol dela e a pétala já quase saindo. Teve um momento que ela pegou e falou assim pra mim, olha, você só precisa de mais uma força. Tenta colocar todas as suas forças possíveis nessa última vez. E eu lembro que eu fechei meus olhos, coloquei toda a força do mundo, fiz força, gritando, e a pétala nasceu. Ela nasceu às 3h11 da tarde, com 47 centímetros, 3,70 kg, uma bebê super saudável, gordinha e muito linda. E, gente, foi o momento mais incrível da minha vida. Se vocês me perguntassem se eu passaria por isso de novo, eu digo que sim. Se fosse pra reviver aquele momento de sentir o cheirinho dela, pegar ela pela primeira vez, eu passaria de novo por tudo isso, porque esse momento, assim, foi o momento mais louco, mais incrível, mais indescritível da minha vida. Eu não sei explicar, só passando por isso mesmo pra você entender. Ela saiu já vindo pros meus braços, logo em seguida ela começou a chorar, gente, foi o chorinho mais lindo que eu vi em toda a minha vida. Não tem nada mais emocionante, mais lindo do que escutar o chorinho do seu filho pela primeira vez. Em seguida, já coloquei ela no meu peito pra ir fazendo a sucção e já ir estimulando a saída do colostro. E é isso, gente, fiquei lá com ela um tempinho. Isso, gente, que a pétala nasceu. O que eu não sabia é que eu também tinha que parir a placenta. Sim, se você não sabe, você vai saber por meio desse vídeo aqui agora. A gente precisa também parir a placenta. Gente, eu não sabia disso, fui saber lá na hora. Eu achava que a placenta saía junto com o bebê, mas não. Logo depois do bebê nascer, não necessariamente assim que o bebê sai. Um tempinho depois, a gente tem que expelir a placenta, né? Então foi retirada lá a minha placenta. Isso que eu estava lá com a pétala, as enfermeiras estavam avaliando se eu precisava levar algum ponto e tal, que já era esperado, né? Só que aconteceu uma coisinha a qual eu não estava esperando. Eu achei que eu só ia levar um pontinho lá e tudo certo e acabou. Mas não. A minha laceração acabou que foi por dentro. A enfermeira Carol veio e me explicou. Olha, a sua laceração foi por dentro. Eu não lembro muito bem, gente, na hora ela me explicou, mas eu acabei esquecendo. Eu acho que eu lembro um pouquinho, assim, que ela falou sobre o meu útero, que tava baixo, alguma coisa assim. Elas não estavam conseguindo dar os pontinhos, eu também não tava deixando, eu me mexia muito por causa da dor, né? Ela me explicou que eles teriam que me levar pro centro cirúrgico, pra lá eles me anestesiarem e conseguirem dar os pontos. Acabou que eu tive que deixar a pétala lá com o Tailon e eles me levaram lá pro centro cirúrgico, eu já bem fraca, eu não conseguia levantar da cama, eu até tentei ir andando, né? Mas eu falei que eu não conseguia, eu tava bem tonta, eu tentava levantar e já vinha a tontura. Foram, pegaram a cadeira de rodas, me levaram lá pro centro cirúrgico na cadeira de rodas. Chegando lá, o anestesista, gente, um fofo, me tratou super bem. Ficou tudo lá direitinho e tal. Ele me perguntou se eu tinha comido antes de ir pro hospital. Eu falei que eu comi. Falou, então nós não vamos poder te apagar por completo, porque você comeu, tem que ser em jejum. Porque lá no meio do procedimento a comida poderia voltar, eu poderia me engasgar e acabar morrendo e eles não iam perceber nada. Então, graças a Deus que eles não me apagaram por completo. E aí eu tava morrendo de medo, gente, de tomar anestesia, porque era aquela hack, né, na coluna. E aí ele aplicou anestesia e eu não senti nada, gente. Foi tipo uma picadinha assim de nada. E eu achei que doía muito, né? Porque tem muita gente que fala que dói demais. E eles fizeram o procedimento lá, tudo certinho. Foi bem rapidinho, bem simples. E foram vários pontos, gente. Só sei que foram vários pontinhos que eu levei. Eu acabei até esquecendo de perguntar quantos foram, porque eu tava bem exausta. Mas, enfim, ocorreu tudo bem, deu tudo certo. E aí, logo após, eles já me levaram lá pra sala, né? Que você tem que ficar em observação, a sala de pós
cirúrgico, se eu não me engano. Fiquei tomando soro. Logo em seguida eles já trouxeram a Pétala pra ficar comigo. Ela ficou num bercinho assim do lado da minha cama. E aí nisso eu fiquei lá. Passado um tempinho, já eram umas 6h30, 7h30 por aí. E eles finalmente vieram buscar a gente pra levar lá pra salinha. Eu ganhei a Pétala na sexta-feira, nós ficamos lá até o domingo de tarde. Eu tive que ficar lá até o domingo por conta desse procedimento que eu fiz, né? Eu tive que ficar lá em observação pra ver se tava tudo certinho mesmo. É isso, gente. Ficamos lá até o domingo, depois nós fomos embora e começou toda a nossa rotina, né, de papais de primeira viagem. Enfim, gente, graças a Deus deu tudo certo. Eu não tenho nada do que reclamar. Fui muito bem tratada desde o momento que eu cheguei no hospital e não tive nenhuma intervenção, que esse era um dos meus maiores medos, né? A Pétala nasceu saudável, a minha recuperação foi muito boa depois, foi bem rápida, então eu não tenho nada do que reclamar, só tenho a agradecer a Deus e as enfermeiras, as médicas, né, que foram muito, muito boas comigo. E é isso, gente. Gente, esse foi o meu relato de parto. Espero muito que vocês tenham gostado. Finalmente saiu, né, gente? Se você que tá me assistindo tá aí gravidinha, eu te desejo uma boa hora, uma boa recuperação, independente de como for o seu parto. Que seu bebê venha muito saudável a esse mundo, tá bom? Essa aqui é a minha princesa, gente, minha Pétala. Vocês do YouTube ainda não conheciam ela, então eu apresento vocês. Gente, deu muito trabalho gravar esse vídeo, tá? Porque eu tive que parar toda hora pra dar mamar pra ela, trocar a fralda, enfim, deixar ela brincando aqui na cama. Não sei se vocês escutaram algum barulhinho assim durante o vídeo. Então vocês têm que me valorizar bastante, porque não foi fácil gravar esse vídeo, tá, gente? Então deixa muito like aí. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Dá tchau, filha, dá tchau!